Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 a 5, que diz: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ao meditar sobre alguns acontecimentos, o Senhor me levou a refletir sobre estes versículos e me fez a seguinte pergunta: Você entende qual a sua função no reino? O que deve ser feito? Nós, seres humanos, temos a necessidade de encontrar respostas para tudo. Isso porque nosso Pai nos fez seres inteligentes e capazes de ter o raciocínio lógico. Com isso, surgem dúvidas sobre como devemos viver, qual o nosso propósito de vida, por que estamos aqui e tantas outras. Felizmente, encontramos respostas para todas elas na palavra, e afinal, nosso Pai tem um propósito para a vida de cada filho dele, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ninguém nasce por acaso. Estamos aqui com uma missão. E por que o sopro da vida soprou sobre nós? Com isso, quero dizer que, se algum dia alguém disse que você não valia a pena ou que você não deveria existir, isso é uma mentira. Tal alguém se permitiu ser usado pelo inimigo para lhe desanimar. O Deus Criador perfeito que te criou jamais criaria algo sem propósito. Por isso, saiba que você é necessário para que o reino de Deus seja estabelecido. Estamos nessa terra com um objetivo que é de progredirmos, nos aperfeiçoarmos através da prova da fé, das boas obras e da obediência. Estamos aqui, fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. E como seus discípulos, nossa primeira missão é espalhar as boas novas da salvação, amando ao próximo como a nós mesmos, conforme está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Outro ponto importante para entendermos nosso propósito é entender para onde iremos. É interessante que herdamos de Deus, o nosso Pai, o anseio pela eternidade. Nosso instinto de sempre preservar a nossa vida para vivermos ainda mais é uma evidência da paternidade de Deus em nós. Outra coisa a seu respeito: sim, você tem um Pai, e é o melhor Pai. E quando recebemos a Cristo, entendemos que o nosso destino não é a morte, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus recebe a tão desejada vida eterna. Quando temos esse entendimento, a nossa forma de viver é transformada. Compreendemos que a nossa vida presente é apenas um caminho para chegarmos à eternidade. Percebemos que precisamos focar nossos esforços naquilo que produzirá resultados na eternidade. Diante disso, mudam nossos sonhos, planos e projetos, pois
percebemos que nosso propósito não está relacionado àquilo que é material e passageiro. Passamos a trabalhar em prol da eternidade, que é para onde iremos. Passamos também a nos preocupar mais com aqueles que ainda não compreenderam o sentido da vida em Jesus e ainda não receberam a vida eterna. Observe o que diz no livro de Jeremias, capítulo 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se você não sabe a forma como será usado para espalhar o amor de Cristo, estabelecer o reino de Deus, nada como orar e pedir um direcionamento a Ele. Talvez você tenha um dom dado por Ele, que está aí esquecido dentro de você, só pegando poeira. Outro ponto é que talvez você até já saiba qual é o seu chamado, mas não esteja aceitando muito bem, ou gostaria de ter o chamado de outra pessoa. Sobre isso, quero te dizer: confie em Deus. Não há duas pessoas iguais, cada um tem características físicas e de personalidade diferentes. Temos talentos, habilidades, dons, oportunidades e recursos diferentes. Cada um tem um motivo para nascer onde nasceu e nas condições que nasceu, sejam boas ou más, tanto para o próprio aperfeiçoamento quanto para contribuir ao grande plano divino. Assim como pequenos pedaços de linha num grande bordado, quando vistas separadamente, não significam muito, mas que, quando admiradas à distância, formam um lindo desenho. Devemos ser quem somos e nunca nos compararmos a outras pessoas. O primeiro passo para entender o plano de Deus em sua vida é entender que você é único. Suas habilidades, talentos e provações são um complemento para a sua jornada nele, que termina na eternidade. Sei que por vezes podemos nos sentir confusos e com medo de tomar passos errados que não vão nos levar ao lugar certo. Mas lembre-se de que Deus está cuidando de cada detalhe. Nós pedimos direcionamento e Ele nos dá as respostas. Muitas vezes, nós só precisamos estar dispostos a ouvi-las. Então, descanse no Senhor e busque a presença dEle, que na hora certa tudo fará sentido. Não abra mão do seu propósito porque não está entendendo agora. Só continue e saiba que cada um tem uma função no reino e fomos chamados para edificar tudo o que foi destruído. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade de entregarmos estas primeiras horas a Ti, de entregarmos tudo diante do Seu altar, de entregarmos tudo aquilo que somos e o que temos, para que o Seu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido em tudo. Somos gratos pelo Seu amor e pela Sua presença. Diante disso, Pai, nós te clamamos, não nos deixe, Senhor, a ficar à mercê das condições, daquilo que queremos ou daquilo, Pai, que sonhamos, mas antes faça com que a Sua vontade seja plena, o Seu querer seja manifesto, a Sua graça seja presente, destruindo e destroçando todos os altares e até mesmo todo tipo de encantamento nas mentes, para que não seja conforme aquilo que nós queremos, mas conforme aquilo que o Senhor assim planejou e projetou para as nossas vidas. Que possamos entender, Senhor, que somos únicos e a nossa função, principalmente, é obedecer a Sua voz e fazer somente aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Porque muitas vezes há uma comparação muito grande de pessoas que estão fazendo tantas coisas, mas, Pai, o Senhor chamou cada um para poder fazer algo diferente, Senhor, para poder fazer algo exclusivo, para fazer algo que vai transformar aquele lugar e aquele ambiente. Por isso somos gratos, Pai. Continue ensinando-nos, Pai, como proceder, como pensar, como falar, ou a maneira de falar, ou quando lançar aquela palavra específica naquele momento certo, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Desde já despedace todos os grilhões, algemas, amarras, toda a murmuração, toda a incredulidade, porque nós cremos aquilo que o Senhor prometeu está para se cumprir, sim,
porque a promessa foi sua, Senhor, e na sua palavra é muito clara: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E assim, Senhor, nós cremos. Muito obrigado por esse dia. Consagramos mais uma vez tudo que temos e que somos. Consagramos todas as nossas ações e atitudes para onde nós formos e para onde o Senhor nos enviar. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.